Olá pessoal, a gente vai começar a nossa segunda aula do curso de Princípios da Tecnologia Industrial, do curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Hoje a gente vai falar sobre sistemas de proteção em máquinas e equipamentos. E também vamos falar sobre soldagem e panificação. Na primeira aula eu falei para vocês que a norma 12 fala sobre dispositivos de segurança a serem utilizados nas máquinas e nos equipamentos. E essa definição é extremamente extensa. A norma é bem abrangente, é uma norma muito completa e que ela tem 85 páginas e nessas páginas ela tem as normas gerais, depois normas específicas para cada tipo de equipamento. Nós vamos tratar de alguns equipamentos aqui, não todos, certo? A gente vai falar de uma forma geral dos dispositivos de segurança, das zonas de perigo, comandos, em prensas e similares, guilhotinas, equipamentos de panificação e soldagem, certo? Imaginem que lá ainda tem muita coisa para ser vistas. Então, se vocês forem trabalhar em situações diferentes dessa que nós vamos falar aqui, busquem a norma, certo? Provavelmente ela já previu alguma coisa sobre os equipamentos que vocês vão estar trabalhando. Uma máquina deve possuir proteções fixas, móveis e sistemas de segurança que garantem o seu intertravamento eletromecânico, certo? Elas são divididas em proteções fixas e móveis. Preste bem atenção. As fixas são aquelas que permanecem na sua posição fechada. Significa que ela é soldada, por exemplo. As móveis podem ser aquelas removidas sem o uso de ferramentas, sendo presas por elementos mecânicos, como uma dobradiça, por exemplo. Então, se ela tem uma dobradiça, ela é móvel. Ser móvel não significa que ela pode ser tirada, significa que ela pode ser movimentada, certo? E elas têm que ter intertravamento. Esse intertravamento está diretamente ligado com a existência do risco. Então, o intertravamento para o funcionamento da máquina enquanto houver risco, houver exposição ao risco. E, na volta, na eliminação do risco, o equipamento não se rearma. É preciso que o operador rearme o equipamento, possivelmente por ação de um botão de emergência, uma botoneira de emergência. No intertravamento com bloqueio, a proteção permanece bloqueada na posição fechada enquanto o risco for iminente. A proteção deve ser móvel quando o acesso à zona de perigo for requerida uma ou mais vezes por turno de trabalho. Imaginem, se eu tenho uma grade parafusada no chão, né, em que eu preciso de ferramenta para poder tirar e eu preciso trocar uma ferramenta, se isso for uma fresa, por exemplo, eu preciso trocar a ferramenta dependendo de cada operação que eu vou fazer, eu tenho que parar a minha produção por cerca de meia hora, 40 minutos, para eu desparafusar a proteção, trocar a ferramenta e aí continuar com o trabalho. Então isso é inconveniente. Nesse caso, você utiliza uma proteção móvel, em que a partir do momento em que eu mexo na proteção, a máquina se desarma. As proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender aos seguintes requisitos de segurança. As transmissões de força e os componentes móveis, a elas interligados, devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento. Uma prensa em que eu preciso mudar a matriz da prensa. Então eu tenho que ter uma proteção para o equipamento prensa e devo ter uma proteção para o componente matriz, certo? De forma que eu não posso possibilitar o acesso de qualquer membro do operador na zona de perigo. A norma estabelece até quanto do dedo pode passar pela tela que eu vou colocar, certo? De acordo com a norma 12, são dispositivos de segurança os componentes que por si só reduzam riscos. Comandos elétricos, dispositivos de intertravamento, sensores de segurança, válvulas e blocos, dispositivos mecânicos, dispositivos de validação. Daí você tem chaves elétricas, sensores de fim de curso, você tem cortinas de luz, sensores infravermelhos, certo? Tudo isso que vai ser utilizado e, novamente, eu digo, na norma se prevê qual equipamento é utilizado em que situação. O comando bimanual é um recurso utilizado, é um recurso de validação, na verdade, utilizado para que o operador, para garantir que o operador não tem nenhum membro exposto na zona de perigo. Então, a máquina precisa de um botão de acionamento, eu preciso apertar um botão, mas isso não me garante que a outra mão do operador não esteja na zona de perigo. Então, eu coloco dois botões afastados em que o operador tem que apertar com os braços afastados, por exemplo, ou acontece também de precisar de dois operadores, e nesse caso
para que um também colabore com a segurança do outro para a execução de uma tarefa. As botoeiras devem ser localizadas fora da zona de perigo, acionado ou desligado em caso de emergência por outra pessoa e capaz de impedir acionamento ou desligamento involuntário, certo? Ela também, isso é o que é mais solicitado e mais fiscalizado pelos fiscais. Tem que ser isenta de risco acidental e impossível de burlar, certo? Fim de curso é um botão em que você pode apertar e executar a máquina, calçar e executar a máquina. Então, é um dispositivo burlável. Então, a norma fala de imburlável. Então, os fiscais vão atrás disso, até mais do que da própria instalação do equipamento de segurança, porque é algo que geralmente se faz. Mas lembrar sempre a botoeira tem que ser posta em lugar impossível de burlar. Segurança em prensa e similares são equipamentos de extremo risco, certo? Até porque após a emissão da norma 12, novas máquinas tiveram que entrar em circulação, porque as antigas máquinas de chaveta já não podem mais, porque elas são difíceis de torná-las seguras, certo? A partir do momento em que a chaveta encaixa no volante, você não tem como parar uma máquina de 40 toneladas. Fica muito difícil, fica muito caro e às vezes é mais viável trocar as máquinas. Então, possivelmente, vocês vão encontrar com esses equipamentos nos seus locais de trabalho e vão ter que ter atenção extrema, tanto no aperfeiçoamento da segurança da máquina, como na execução dela, mesmo já estando aperfeiçoada. As prensas são máquinas utilizadas em conformação e corte de materiais diversos. Máquinas similares são aquelas com funções e riscos equivalentes aos das prensas, certo? Ferramentas, estampas, matrizes são elementos fixados no martelo e os sistemas de alimentação e extração são utilizados para inserir matéria-prima e retirar a peça processada da matriz. A prensa e a guilhotina funcionam de forma semelhante. Eu tenho uma prensa, ela conforma o material e a guilhotina corta o material, mas o processo de funcionamento das duas é muito semelhante. É uma carga bem grande que é aplicada sobre a ferramenta. E para as duas, o que mais acontece, o tipo de acidente que mais ocorre é o funcionário ter que segurar uma peça muito pequena para ser conformada e nesse segurar o dedo dele é prensado, é esmagado ou a guilhotina decepa. Então, existem sistemas de alimentação para os equipamentos novos e desenvolve-se sistemas de alimentação para os equipamentos mais antigos, para evitar que o operador esteja com a mão ou com o dedo posicionado numa zona de perigo. Prensas. Em prensas, os sistemas de acionamento e parada devem estar dispostos fora da zona de perigo. Não adianta colocar um botão de segurança próximo ao volante, próximo à biela ou próximo à zona de prensagem. Os botões de segurança devem ser isentos de risco e imburláveis, como a gente já viu no slide anterior. Prensas e similares que possuem área de prensagem enclausurada podem ser acionadas por pedais. O pedal é outra forma de acionar o equipamento. Como eu já falei, existe a botoeira, o duplo acionamento e existe o pedal. Porém, o pedal viabiliza totalmente a inserção da mão, do dedo, na zona de perigo. E a norma só permite que se usem pedais, que era comum de se utilizar antigamente, porque antigamente era incentivado até você segurar a matéria-prima na zona de prensagem para garantir que ia ficar bem feito, né? Mas hoje isso só é permitido se a zona de prensagem for completamente enclausurada. Ou seja, mesmo que se possa utilizar pedal, não se pode segurar a matéria-prima na zona de prensagem. As guilhotinas são munidas de lâminas para corte de chapa. Elas são máquinas com porte menor até que a prensa, porém com um risco semelhante. Ao ser acionada, a lâmina se movimenta enquanto outra permanece fixa, agindo como uma tesoura. Certo? É visível, é muito fácil identificar as zonas de risco de uma guilhotina. É fácil de se ver. Porém, é muito difícil de se trabalhar na eliminação desses riscos. Para máquinas antigas, máquinas novas já estão bem mais fáceis de lidar no quesito de segurança. O acesso à zona de corte deve ser protegido e, dada a necessidade de operações nas facas, uma proteção fixa ou móvel deve ser instalada de acordo com a norma. Por exemplo, se eu precisar fazer uma manutenção nas lâminas da guilhotina, isso não vai acontecer todo dia. E se isso não acontece todo dia, eu posso colocar uma proteção fixa, certo?
E, além da proteção fixa, eu tenho que intertravar a máquina e ainda pensar no quadro elétrico para garantir que, enquanto eu estiver operando na manutenção dessas facas, nada ocorra, a máquina não funcione. Injetoras de plástico também trabalham com alta pressão, certo? Na verdade, o processo é que eu coloco os fragmentos de plástico no meu recipiente e esse recipiente é pressurizado, às vezes por um pistão, é pressurizado a uma condição de tão alta pressão que ele vamos dizer que se liquefaz, na verdade não se liquefaz, mas ele se conforma e se ajusta ao formato que está na minha matriz, no formato que eu quero. E essa pressão também é risco, certo? A injeção pode ser descontínua. A cada peça produzida, o operador interrompe e tira o produto de dentro, que acontece de forma bem comum. E aí, toda vez que a máquina for aberta e for fechada, o operador está exposto ao risco. Por isso, toda vez que a máquina for aberta ou fechada, ela tem que ser intertravada, né? O equipamento tem que estar intertravado para poder estar desacionado. Deve-se ter proteção também contra queimaduras no cilindro de plastificação, que atinge temperaturas de até 80 graus. Equipamentos de panificação, que nem sempre são tão levados a sério no quesito de segurança, trazem extremo risco, certo? O processo de fabricação de pães tem diversos tipos de movimento que são classificados como zonas de perigo. Radial, circular, retilíneo, prensagem, né, com os cilindros, e o risco de agarre. Na verdade, as ocorrências de acidentes em panificação são bem grandes. Às vezes, com baixa severidade, você acaba desconsiderando. E você ainda acrescenta aí os riscos físicos de ruído, calor, vibração, biológicos e químicos, certo? Deve-se ter a mesma atenção de segurança, mesmo sabendo que a potência envolvida é bem menor. Mas imagine que uma batedeira e um colar e um cabelo podem causar um acidente até sério. Na panificação, as máquinas também têm capacidade de mutilação de membros e causar morte. Quando a gente fala de soldagem, certo? A gente só consegue enxergar que ela funde um metal no outro. Mas a soldagem, na verdade, é um curto-circuito controlado. Quando eu falo que a soldagem é um curto-circuito controlado, ela parece bem mais perigosa do que quando você lembra da soldagem simplesmente fundindo e aquecendo e fundindo uma peça na outra. Então, você tem alta tensão, alta corrente, passando por metal que você está próximo, às vezes segurando, certo? Toda essa deposição de material, toda a fusão, toda a corrente é controlada, porém, é um risco iminente, certo? A soldagem provoca, além dessa elevação de temperatura, a emissão de raios ultravioleta, certo? Que pode dar queimadura na retina, queimadura de pele, câncer de pele. Então, não é um processo simples, não é um processo tranquilo, não. A gente vê muito na rua soldadores, né? Que sem treinamento, que pegam a máquina e bota a mão na frente do olho ou põe um óculos para proteger da claridade, que na verdade não é o grande problema. O problema é a emissão de raios ultravioleta e queimaduras sérias na pele. Então a soldagem também merece atenção. A elevação da temperatura ocorre através de um curto-circuito controlado entre a peça a ser soldada e o eletrodo, de um modo geral, lógico. A gente sabe que existe soldagem através de oxigás e isso não tem nada a ver com eletricidade. Mas na maioria das vezes, eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG, arco submerso, tudo tem a ver com eletricidade. Além desse tipo, ainda pode haver soldagem através de maçarico, né, e por atrito. A máquina de soldagem por atrito se assemelha muito a um torno. Ela tem castanha que segura a peça de um lado e o outro segura do outro, e elas entram em fricção a ponto de aquecerem e fundirem-se. Então é um equipamento de grande porte. O produto da soldagem é uma peça unida, uma superfície revestida ou uma cavidade ou furo preenchido. Na soldagem, eu tenho diversas normas envolvidas na segurança da soldagem. Por exemplo, eletricidade, eu preciso. Não preciso de curso de NR10 para operar uma máquina de soldagem, mas eu preciso ter extrema atenção com a carga elétrica do prédio em que a máquina está envolvida. Existem máquinas hoje de pequeno porte, com 220 volts, que você liga direto na tomada, mas existem máquinas de grande potência que precisam de uma instalação específica. Os fumos emitidos pela soldagem, a temperatura elevada,
a emissão de radiação UV e a alta luminosidade. O uso de aventais, fardas, tecido apropriado, luvas, máscara apropriada de proteção e o isolamento da região da soldagem são ações de proteção, certo? Usando EPI e usando EPC. E o uso de exaustores portáteis ou instalação exaustora no ambiente também é importante, ok? E a gente finaliza a nossa aula de hoje